Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 14 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para você aproveitar ao máximo toda a parte de aprendizado, são vários vídeos curtos de aprendizado, e também toda a parte aí de análise que está aqui do meu lado. Toda a programação do canal, radar do mercado, análise de fechamento que é esta aqui, análises especiais toda terça e quinta, radar da semana. Então, muito conteúdo em termos de análise e também em termos de aprendizado aqui dentro do canal. Você pode se inscrever facilmente através aí do botão inscreva-se na parte inferior do vídeo ou também passando aí o cursor do seu mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, em cima da imagem, mais especificamente por aqui assim, ó, em cima da imagem inscreva-se, que na sequência vai aparecer uma opção para clicar em se inscrever no canal. Na análise de hoje eu vou falar sobre alguns ativos, vou falar aqui sobre Ibovespa, vou falar também sobre os futuros Ibovespa, e aí vem aqui futuros mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, Ciel 3, Gol 4, B3CA3, Ciri 3, Ecor 3, BRML 3, CPFE 3, VVR 3 e Tube 4. Então, os ativos que eu vou abordar nesta análise. Começando aqui então pelo Ibovespa, que no dia de hoje apresentou uma boa alta de 1,94%. Acredito que já todos os papéis já saíram aqui do leilão de fechamento. Então, uma alta boa de 1,94%. E o que ela significa, né? Primeiro, contexto, que até foi abordado no radar da semana. Temos aqui um contexto de tendência de baixa no gráfico diário. O que foi já abordado? A queda está sendo uma queda mais fraca. O que é boa essa alta? No primeiro ponto. Primeiro ponto é que ela volta para cima de um fundo anterior. Então ela já gera um sinal de enfraquecimento dessa tendência de baixa atual do gráfico diário. Então esse é um primeiro ponto bom. Já vejo como um movimento que vai romper tudo para cima? Eu desejo isso, mas não é o que eu consigo visualizar nesse momento como mais provável. Anteriormente, a gente teve aqui dois momentos aqui fortes do Ibov para cima. Esse candle. Teve esse também, não foi tão grande, mas esse aqui muito grande e esse outro grande. Nenhum desses candles grandes, nenhum deles conseguiu gerar um outro candle de alta na sequência. Uma característica aqui dessa indefinição foi isso. Sinal de alta e na sequência não dá continuidade ao movimento de subida, ou seja, não ter mais outro candle aqui, por exemplo, que seria bom, já ter mais outro candle de alta, superando a máxima desse aqui. Aí vai aumentando gradativamente a chance de podermos ver o Ibov testar a resistência da congestão que está em 102.300 pontos. A zona de resistência mais relevante da congestão está aqui. Então, ponto positivo, fechamento acima dos 99.370, mas seguimos dentro de um viés de baixa de topos e fundos descendentes que anula esse viés de baixa se romper aqui basicamente uma região de 101.578. Enquanto isso não acontecer, ainda podemos de novo gerar aqui outro candle para baixo, não seria nenhuma surpresa, que é o que está acontecendo nesse momento. O mercado está mais travado, pelo menos para cair, que isso é algo bom, pensando num prazo maior, isso é algo positivo, que inclusive até comentei hoje, algo nesse sentido que quanto mais fraco for o movimento de queda, quanto mais lateral ficar, mais interessante fica para a oportunidade de médio a longo prazo de se ter mais um movimento longo para cima. Comentado aqui no meu Instagram, um perfil @dvinvest, então basta você seguir lá. Indo aqui agora para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você, seja agora ou no decorrer dela, seja em termos de aprendizado ou então em termos mesmo de análise, a parte aí de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Gráfico de 60 minutos do mini índice. O que nós temos? Temos aqui queda, aí tentou subir, queda, tentou subir, queda, tenta subir, queda, e aí abre com gap de alta e gera ali a sinalização para cima. Ou seja, enquanto estiver dentro de um movimento de subida no G60, fica mais interessante você buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Nesse momento está gerando um sinal de baixa. Ou seja, suponhamos que o pregão tenha aberto desse jeito no pregão de terça-feira, ou seja, movimento de baixa. Fico mais para buscar a operação de venda de topo descendente ou até mesmo de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Esse seria o meu maior interesse. Volto a pensar em compra se gerar aqui algum fundo ascendente no G60 para buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou se abrir subindo, superando aqui a máxima do pregão de hoje, que é ali uma zona de resistência anterior,
um patamar ali em torno dos 100,650 até um patamar de 100,675. Então, no gráfico de 10 minutos, abre subindo e passa a gerar fundo ascendente, ou mesmo pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente, uma possibilidade mais de buscar a operação na ponta compradora. Se abre caindo e continua gerando ali topo descendente para baixo da média, foco em buscar a operação de venda, tentando pegar pelo menos um pedaço de um movimento de correção ou um movimento de queda que pode ficar aqui no diário entre as médias, no G60 também ficar entre as médias, voltar aqui para se aproximar da média móvel exponencial de 13 períodos. Seguindo para o dólar, no dia de hoje nós temos aqui o dólar caindo aí 0,77%, lembrando ainda faltando aí mais ou menos uns 45 minutos para fechar o pregão para o dólar. E olhando para o G60, lembrando que o dólar está dentro de uma tendência de baixa, que foi comentado já no radar da semana, dentro de uma tendência de baixa. Tudo isso que está acontecendo aqui de forma lateral eu vejo mais como uma correção da queda anterior, ou seja, vai ficando mais provável ter algo mais para baixo, que é o que já foi comentado. E o desafio mais importante para o dólar, região dos 5.346,5, depois tem 5.378. No gráfico de 60 minutos, o que nós temos é o dólar vinha aqui no processo de subida, abre para baixo, tentou subir, bate na região aqui, gera nova sinalização voltando para baixo da média, perdeu essa mínima, basicamente gerando aqui um pivôzinho de baixo no G60. Então ficamos com um cenário mais negativo, mas em cima de uma região de suporte. Próximo pregão, abriu caindo, passando a proporcionar topo descendente para baixo de 5.279 a 5.277 no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em buscar a operação de venda de day trade. Para cima, abriu aqui subindo, vai ficar muito próximo da média, muito próximo da resistência. Então teria que ter um critério um pouco maior ali para a entrada, como por exemplo, um sinal de abre subindo e gera um sinal de fundo ascendente acima num patamar aqui de 5.282, mais um pouco distante da zona de resistência dos 293. Depois disso tem outra resistência ali na faixa dos 298,5 a 300. Então, esse seria o cenário para se buscar a operação de compra. Mais interessante, então, mais para a ponta vendedora. Abriu caindo, então aqui seria o primeiro pivô de baixa, ou mesmo topo descendente para baixo aí dos 274, seria mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora de day trade. Ações, PTR4, dia de hoje, queda de 0,91%, contrariando uma alta de praticamente 2% do Ibovespa, de 1,94%. Então a Petro cai aí 0,91%, uma tendência ainda de baixa, não tem nenhum sinal de alta por enquanto no gráfico diário. Está em cima ainda de uma região inteira aqui de suporte, que é essa região desse fundo aqui anterior. Então é a região de suporte, começando ali nos 21,78 e o ponto mais baixo desse fundo na faixa dos 21,25. Mas sem sinal de alta. Perdeu ali o fundo anterior no pregão de sexta-feira e confirmou essa perda aqui no pregão de hoje. Sinal um pouco mais relevante é voltar rapidamente para cima desse fundo, assim como o Ibovespa fez, de vir para baixo do fundo anterior e já volta para cima, é um sinal que enfraquece pelo menos a atual tendência de baixa da PTR4, mas não me gera ainda uma compra de swing trade dentro do meu sistema, dentro da minha metodologia. Indo agora para Vale 3, lembrando, depois desse suporte aqui dos 21,25, suporte mais lá na faixa dos 20,84 e 21,60 na PTR4. Vale 3, dia de hoje, estabilidade, menos 0,06%, também não acompanhou a alta do Ibovespa. Fechou aqui batendo, primeiramente foi lá, abriu e batendo na zona de resistência, região dos 62,95 a 63,06, perdeu um pouco de força. Expectativa, que esse candle tenha sido um candle de correção em relação à forte alta e trazer uma expectativa de poder ter algo mais para cima. O que vai aumentar a chance disso acontecer, olhando para um gráfico aqui de 60 minutos, seria ver, por exemplo, abre aqui caindo, gera algum sinal de alta no G60, um fundo aqui mais próximo possível da média móvel exponencial de 13 períodos, aumenta um pouco mais essa chance de buscar algum tipo de compra em cima da Vale 3. Lembrando, para quem está comprado, o stop dá para ficar aqui e aguardar pelo menos mais um pregão para fazer algum reposicionamento de stop de uma posição comprada de swing trade. Próximos ativos a serem comentados, Ciel 3 fechou ali próximo da máxima do dia, alta de 6,98%, ou seja, a venda que a gente fez, que já tinha até gerado uma relação risco-retorno de 1 para 1, optei por segurar mais o papel, mas observe, fecha acima da média móvel de 13 períodos. Então o ativo segue dentro ainda de uma tendência de baixa,
topos e fundos descendentes, mas esse sinal de alta gera o quê? Um enfraquecimento, um sinal de enfraquecimento da tendência, porque a ação gera pivô de baixa e, na sequência, ela reverte o candle que gerou pivô de baixa. Então, o stop dessa operação tende a ser reposicionado no próximo pregão, logicamente comunicado devidamente dentro do aplicativo, para cima da máxima do pregão de hoje. Fechou acima da média, anulou o sinal que me levou para a venda, que foi a sinalização primeiramente de topo descendente e confirmado inclusive com pivô de baixa. Então tem um candle que anula, que eu costumo falar o seguinte: quando você entrar na operação, procure saber assim, qual o motivo que levaria você a abortar esse sinal, essa operação, ou seja, qual o motivo contrário à sua entrada que anula o que te levou a fazer a entrada. Nesse caso aqui, o que me levou a fazer essa entrada foi essa sinalização de topo descendente, anula completamente aqui, mas depois de ter levado um pivô de baixa, esse candle fechando para cima da média, para cima desse candle aqui, ele anula a formação do pivô de baixa, da perda do suporte. Consequentemente, o stop da operação vai subir aqui para cima dos R$ 4,77 em 4,78 a partir do pregão dessa terça-feira. Depois disso, Gol 4. Ação que recomendei compra no pregão de hoje, já tinha até abordado ela no radar da semana, estava ali num processo de tendência de alta, fazendo uma correção aqui mais fraca em relação à subida, batendo na região ali de topo anterior. A superação da máxima desse candle seria uma primeira possibilidade de entrada, só que ficaria muito em cima da máxima que anterior. Uma alternativa de compra um pouquinho mais para baixo, fundo, com um candle menor, ou mesmo esse rompimento aqui, que foi o que aconteceu mais para o fechamento do pregão. Então, essa foi a recomendação de entrada. No papel, passando os dados então desta compra aqui da Gol 4, entrada aqui na operação por volta dos R$ 21,17, stop em R$ 19,96, risco de 5,72%, isso significa dizer que é o tamanho do stop da operação. Como é um ativo que tem uma volatilidade maior, colocamos menos capital em cima dessa operação. E com o objetivo ali de 22,99, ou seja, uma relação risco-retorno um pouco inferior, visto que é um pivô de alta, a ação está dentro ainda de uns desafios aqui dentro do gráfico semanal, então tem um risco um pouco maior, não exigir tanto para cima num primeiro momento, a não ser que realmente gere um movimento mais forte para cima, eu avalio, ver se dá para buscar uma melhor relação risco-retorno nessa operação. Então essa entrada aí da Gol 4. Seguindo para o próximo ativo, B3SA3, fechou o pregão bem, com um bom candle de alta. Ela já tinha feito algo parecido aqui para trás, mas também não evoluiu no pregão seguinte. Então, uma alternativa aí de olho nessa ação que está dentro de uma tendência de baixa, mais no gráfico, que agora com essa sinalização aqui anula essa tendência de baixa. E no gráfico semanal traz uma chance de ser um fundinho ascendente lá no gráfico semanal, de poder iniciar um novo processo de subida aqui pelo gráfico semanal. Então, é uma das alternativas de se arriscar alguma compra já no início de um movimento, tem um risco um pouco maior, entrada por aqui, com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar um movimento de subida, algo para verificar aí no próximo pregão. Depois de B3SA3, CIRI3, aí vem aquela sequência. O que nesse momento está difícil é o seguinte. O que está acontecendo, não sei se vocês estão percebendo, assim, pelo menos para mim está claro, e inclusive até em termos de resultado. O mercado está gerando ali alguns sinais de alta e na sequência não está confirmando. Que eu mostrei agora no Ibovespa, né? A quantidade de candles de alta que no momento seguinte não deu outro candle de subida, não deu sequência ao movimento, já foi um candle de baixa no pregão seguinte. Então aqui, um candle forte de alta na série 3, que gerou inclusive um pivô de alta, mas na sequência já voltou para baixo. E aqui ela continua dentro de um processo de indefinição da tendência, que é aqui, ó, vem aqui, tendência de alta, vem aqui, anula a tendência de alta, perde essa mínima funda e volta lá para cima, volta aqui para baixo, volta aqui para cima, mas foi um sinal de alta. Só que entrar comprando aqui, nesse momento, na CIRI3, desculpe, eu fico mais interessado em deixar o preço sair dessa região e buscar entradas já acima, usando essa região aqui como um piso, como um patamar de suporte, ou seja, chamada mudança de polaridade, para buscar entrada na ponta compradora nesse ativo. Outra ação que está bem parecida aqui nesse processo, olha Core 3, olha a bagunça do gráfico diário da Core 3, mas um destaque de alta hoje, alta de 4,78%. Só que segue dentro de um processo de queda. Olha só que interessante. Sobe, cai, pivô de alta, rompendo resistência, mas não consegue fechar acima, na sequência já volta para baixo, já perde a mínima fundo anterior, já volta, já está lá na resistência de novo. Enfim, um processo de definição que
encaixa o que mais aqui? A entrada a favor de tendência? Não, a entrada de congestão mesmo, buscar a entrada mais próximo da zona de suporte e vender mais próximo da zona de resistência. Então é um sinal de alta, mas não me levam a compra de estratégia de tendência, de correção. O que me levaria a entrada também seria mais aqui para cima dos 13,70, fundo ascendente em cima de Ecor 3. Gráfico semanal também bem bagunçado na ação, ó, girou fundo ali ascendente, para na resistência, volta aqui para baixo, perde suporte, está aqui de forma lateral, enfim, ativo aí indefinido, seja no médio prazo ou indefinido também pelo gráfico diário. Mais um papel, BRML3, os shoppings tiveram destaque no pregão de hoje, mas esse destaque já aconteceu algumas vezes, né? Recentemente, ó, esse destaque, mais um destaque. Os candles seguintes não confirmaram o candle anterior. Geraram superação até da máxima no candle anterior, mas não deu sequência ao movimento de subida. Nesse momento também eu visualizo uma tendência indefinida no gráfico diário de BR Malls, de BRML3. Gráfico semanal fica mais interessante acima dos R$10, apoiando um pouco mais compra de swing trade. Para quê? Para buscar a operação de compra de fundo ascendente acima dos R$10 na ação. Então, por mais que, para quem está comprado em cima desses ativos, pode trabalhar com stop abaixo da mínima do candle de alta, porque depois que não conseguiu confirmar o movimento de subida, voltou aqui para baixo, desconfigura pelo menos a expectativa de alta deixada pelo candle de subida, do candle de força apresentado no pregão de hoje pelos compradores. CPFE3, mais outro ativo, olha só que interessante. Rompimento do topo anterior e retorno para baixo. Aqui gerou o quê? Um pivôzão de alta, candle de força, com gap de alta, na sequência volta para baixo. Isso por quê, né? A gente tem um cenário de indefinição no gráfico semanal, o que reforça um pouco mais a chance de se ter nos sinais mais falsos no gráfico de menor periodicidade. Inclusive, isso é isso que está acontecendo com o próprio Ibovespa. De novo, mais um sinal de alta com fundo ascendente. Mas, ainda, para se buscar uma entrada mais interessante nesse ativo, que gere uma expectativa maior de subida do preço, sair dessa região aqui que antigamente era uma resistência, virou um suporte, passou a virar resistência novamente. Enfim, na hora que isso aqui passar a virar um suporte novamente, eu fico mais interessado para se buscar uma entrada e tentar pegar um movimento lá para a região dos topos anteriores na CPFE3. Então, estou destacando aqui só para vocês terem uma ideia do contexto que nós estamos em diversos ativos. Eu passo pelos 100 ativos e vejo uma dificuldade grande de ler uma expectativa maior de subida do preço, pensando em ficar posicionado 3 a 10 pregões. Falando em operação de swing trade. Via Varejo, VVR3, o pregão de hoje, alta de 2,28%, entre as médias, que é aquele cenário que eu prefiro deixar passar e monitorar uma possível recuperação do preço desse papel para cima da região ali dos R$19, onde teve até um gapzinho aqui para baixo, um gap de corpo, abriu aqui abaixo do fechamento do candle anterior, abaixo da região dos R$19. Então, me interesso mais sinalizações de alta, de fundo ascendente, que aumente a chance de entrar um movimento de subida no gráfico diário, ou seja, de retomar a tendência de alta de curto prazo e, consequentemente, um movimento de alta pelo gráfico semanal. Então, esse ativo, apesar da alta do pregão de hoje, se eu estivesse comprado, eu trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de sexta-feira em R$17,52. E ficaria atento na questão da resistência ali por volta dos R$18,90 a R$19 em termos de subiu. Gerou mais outro candle aqui, bateu aqui, perdeu a mínima do candle anterior, um sinal de possível saída para quem está comprado no swing trade em Via Varejo. Itube 4, Itaú Unibanco. Nesse momento, qual a tendência da Itaú Unibanco? Um viés é de baixa. Por quê? Porque ela tinha aqui um cenário de indefinição, aí veio aqui, montou um pivôzinho de alta, só que aí volta e perde todas as mínimas dos fundos anteriores. Então, nesse momento, é como se ela tivesse retomado a tendência de baixa. Olhando para o gráfico semanal, que seria realmente ruim para a Itube 4, ela perder a mínima desse candle aqui. Ela está em cima de um patamar de suporte, de topo anterior do gráfico semanal. Perdeu essa mínima desse grande candle de alta. Olha o tamanho desse grande candle de alta que ela não conseguiu fazer nova máxima. Perdeu isso aqui, ela reforça um pouco mais a chance de cair em busca desse nível aqui de suporte do gráfico semanal, que seria lá para casa dos, principalmente a casa dos 20,79 a 20,57. Pregão de hoje, alta de 1,78%, e nessa alta aí de 1,78%, eu não vejo ainda compra no papel. Cheguei a abordar hoje no Instagram, lá no Story,
aqui fazendo um post, lembrando, perfil, @dvinvest. Se você tiver com o seu celular, dá uma olhada lá. Tem um post em relação a um story sobre um story sobre a YouTube 4, que na realidade era uma pergunta sobre os bancos, né? Que se a assimetria está interessante para o longo prazo, que é basicamente olhar para um gráfico mensal do banco aqui. Se eu comprar ele aqui e colocar um stop aqui, qual seria o risco dessa operação? E se der certo, quanto eu teria de ganho, por exemplo, para essa zona de resistência? E quanto seria de ganho para essa resistência aqui? Então essa seria a questão da assimetria, da relação risco-retorno. O quanto eu posso perder se eu comprar aqui, para o quanto eu posso ganhar se o mercado gerar aqui, seja um fundo ascendente, um pivô de alta e retomar a tendência de alta de prazo maior. Então, o cenário é mais negativo nesse momento, não tem um sinal de reversão ainda dessa tendência. Teve aqui no gráfico diário um sinalzinho de fundo, no mesmo nível do fundo anterior, mas não seria ainda algo que me levaria a comprar esse ativo. Em termos de swing trade, me chamaria mais atenção para a compra de swing trade dessa ação, sinalizações de alta já para cima dos R$ 25. Mas, para prazo maior, em termos de assimetria para comprar, botar na carteira de longo prazo, ou guardar uma relação risco-retorno mais favorável, é o que eu acabei de mencionar no gráfico mensal. Tem mais detalhes lá dentro do meu perfil no Instagram. Só seguir lá, verificar lá o histórico que eu coloquei sobre YouTube 4, inclusive quantos por cento de stop, quantos por cento de ganho para o primeiro objetivo, quantos por cento de ganho para o segundo objetivo e a relação risco-retorno para uma operação de longo prazo em Itaú Unibanco. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.